Está no ar, Israel e a Igreja. A reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, hoje nós queremos estudar com vocês a respeito de um assunto que vem despertando atenção no mundo todo, em um número cada vez maior de pessoas. Queremos falar a respeito da importância do contexto original das Sagradas Escrituras. Mas nesse primeiro vídeo, nós faremos dois. Nesse primeiro, eu quero abordar com vocês o aspecto histórico. Porque hoje já nem se fala tanto a respeito da importância do contexto original das Escrituras. E o que se entende por contexto original das Escrituras? Eu pergunto isso porque é muito fácil pensar que o contexto limita-se ao que vem antes do que a gente está estudando e o que vem depois. Mas o contexto, especialmente original, é muito mais do que isso. E nós queremos dizer, assim, logo de início, que não temos a pretensão de ter uma palavra assim abalizada com relação a esse assunto. Mas uma coisa é clara, ainda que dentro das nossas limitações, nós devemos buscar entender melhor o que as Escrituras estavam querendo dizer para nós hoje, séculos e séculos depois de terem sido escritas. Bem, e por que o contexto, e além disso, o contexto original? É simples, e eu quero considerar apenas três coisas. Bom, nós vamos considerar, e vocês já devem ter percebido isso em nossos vídeos anteriores, vamos considerar o momento histórico do que se está estudando, quais as circunstâncias, ou seja, o que estava acontecendo no momento em que aquilo foi escrito. Segundo, a quem se dirigiam as palavras do que se está estudando. E, por fim, como toda a Escritura é judaica, ainda que seja difícil, mas seria importantíssimo tentarmos entender a mente e a forma de pensar de um judeu. Há muitas coisas, na verdade, envolvidas quando se estuda sobre a importância do contexto original. Mas vamos considerar apenas essas três. Porém, antes de estudar sobre esse assunto, algumas coisas que nós também vamos considerar. Bem, e aqui é que entra o lado histórico desse assunto. A igreja afastou-se do contexto original das Escrituras, que é judaica, pelo simples fato de que a igreja afastou-se de Israel, passando a fazer o que então? A espiritualizar todo o assunto contido na Bíblia, passando a espiritualizar e a alegorizar o texto bíblico. Não que isso seja completamente errado, mas há um certo limite para se fazer isso. Não se pode deixar de entender muitas e muitas e muitas coisas da Bíblia em seu contexto original, em seu contexto literal. Esse afastamento do contexto original se deu principalmente depois do século IV, depois dos concílios lá, nós já falamos outras vezes para vocês, concílio de Niceia, Calcedônia, Éfeso, Constantinopla. Para que vocês possam ter uma ideia, nesses concílios não houve a participação de um judeu sequer. Para que você possa entender de maneira bem simples o que isso significou, a ausência de um judeu para se estudar o que o próprio judeu escreveu, é como se, ao analisarmos um determinado livro, não levemos em conta o que o autor desse referido suposto livro estava querendo dizer. É como se disséssemos ao autor, não precisamos da sua opinião. Bem, outro fato importante
para que a gente possa entender a ausência dos judeus nesses concílios que acabamos de falar, na análise dos temas bíblicos, é que a igreja considerou os judeus como aqueles que mataram o Filho de Deus e que por isso nem sequer mereciam participar dos estudos daquilo que eles próprios tinham escrito. Então eu quero passar para vocês algumas das palavras dos pais da igreja. Por exemplo, Eusébio disse o seguinte: ele disse que os judeus costumavam matar as crianças dos cristãos nas cerimônias anuais. Ele disse mais: as escrituras judaicas são destinadas aos cristãos e não aos judeus. Pasmem, como é que pode isso? Se eles escreveram exatamente para seu próprio povo, sua própria nação. Marcião, famoso Marcião de Sinop, ele disse o seguinte: qualquer cristão que utilizasse um símbolo judaico, um nome judaico ou realizasse qualquer cerimônia judaica, seria considerado simplesmente cúmplice da morte de Cristo juntamente com os judeus. Ainda que fosse cristão, seria considerado como um judeu. Um outro pai da igreja, Crisóstomo, famoso bispo de Antioquia, ele escreveu 8 sermões contra o povo judeu. Num deles ele disse o seguinte: as sinagogas são zonas de meretrício e teatro, cheio de ladrões e bestas selvagens. Os judeus são culpados da morte de Cristo. Não há expiação para o povo judeu. Deus sempre os odiou. Vejam só o absurdo dessa afirmação. Os cristãos devem odiá-los, pregando exatamente o oposto do que Cristo ensinava. Por quê? Porque eles foram assassinos de Cristo e são adoradores de Satanás. Quanto ódio na palavra de Crisóstomo. Jerônimo, tradutor da Vulgata, ele disse o seguinte: os judeus não são capazes de entender as Escrituras e devem ser perseguidos severamente até serem forçados a confessar a verdadeira fé. E uma outra pessoa, essa então famosíssima, Santo Agostinho: os judeus e a nação de Israel são apenas testemunhas da verdade do cristianismo. Serviram apenas para deixar o legado da fé e da verdade cristã. Agora deveriam estar em constante humilhação quanto ao triunfo da igreja sobre a sinagoga. Não há salvação para os judeus. Eles estão perdidos de qualquer forma. O judaísmo é uma corrupção e os judeus devem ser escravizados. E finalmente quero ler para vocês as palavras de Lutero. Lutero, que o ano passado, 2017, se completou 500 anos dos seus estudos a respeito da justificação pela fé. Então, nesses 500 anos só se falou as maravilhas de Lutero quanto a esse estudo, maravilhas que eu entendo, reconheço e que estão corretas. Mas Lutero não falou só isso. No seu livro On the Jews and Their Lies, ou seja, sobre os judeus e suas mentiras, quero ler um pequenino trecho para vocês. Que faremos nós cristãos com este povo odiado, rejeitado e condenado que são os judeus? Vou dar-lhes um conselho sincero. Primeiro, atear fogo às suas sinagogas, em honra ao nosso Senhor e à cristandade, de modo que Deus veja que nós somos cristãos. Coisas horríveis como essas que nós acabamos de falar, produziu um afastamento da igreja com relação a Israel. Esse afastamento levou milhões de judeus à morte desde o século IV e chegou até os nossos dias. Lembram-se que há 70 anos atrás, pouco mais de 6 milhões de judeus foram mortos
pelo nazismo. Bem, no entanto, neste século XXI, em todo o mundo, tem acontecido algo muito importante com milhares de cristãos. A igreja, ainda que de maneira bem pequena, uma parte dela tem se voltado para a importância das escrituras sagradas em seu contexto original, que eu volto a dizer, é judaico e ponto final. E isso faz uma grande diferença. Ao se estudar, portanto, as escrituras, é de vital importância considerar o quê? O contexto original, o que o autor estava querendo dizer. Bem antes de todos esses pais da igreja terem escrito coisas sobre os judeus, como as que acabamos de falar para vocês, o apóstolo Paulo escreveu lá no livro de Romanos, capítulo 3, versos 1 e 2. Vocês podem me acompanhar. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Verso 2. Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. As vantagens dos judeus são muitas, porque os oráculos, ou seja, a palavra de Deus, toda a escritura sagrada que nós temos hoje, foi dada inicialmente aos judeus. E ainda temos que ouvir palavras como as que acabamos de ler, como as de Eusébio, um dos pais da igreja. E eu vou repetir, as escrituras judaicas são destinadas aos cristãos, que absurdo, e não aos judeus, sendo que o que os judeus escreveram foram inicialmente para si próprios. A história de Israel, com seus acertos, com seus fracassos, serve de bênção, meus irmãos, para mim e para você, para nós cristãos e para os judeus, porque em Jesus, por meio de quem nós fomos enxertados na oliveira, que é Israel, a bênção, sim, para mim e para você, além do povo judeu. Em Jesus, um judeu, nós também fomos libertados do Egito, da escravidão, do pecado. Junto com os judeus, nós também atravessamos o mar vermelho da nossa vida. Nós também enfrentamos os gigantes que estão constantemente a nos desafiar, como Davi enfrentou. Em Jesus, um judeu, a história de Israel também é a nossa história. Também cantamos os salmos que Jesus cantou. Os profetas de Israel também são os nossos profetas. O próprio Jesus se revelou a nós como um judeu, através de Israel, de maneira que quem quiser conhecer a Deus irá conhecê-lo através da história de Israel. Lendo a Bíblia, e eu vou repetir que é um livro judaico, conhecendo o seu contexto original e que nos mostra a relação de Deus com o seu povo, Israel, semente de Abraão. E eu quero concluir dizendo para vocês, lendo para vocês as palavras do apóstolo Paulo, que está no livro de Romanos, no capítulo 9, versos 2 a 5. Ele disse assim: tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Amém. A Bíblia, meus queridos, é um livro judaico. E por que não buscar entendê-lo dentro do contexto original, procurando entender o que os seus autores estavam querendo transmitir, buscar nas entrelinhas, buscar além das palavras?
Ler toda a Bíblia de forma literal pode ser um erro. Ler toda a Bíblia de forma espiritual e alegórica também é um erro. O objetivo primário da Bíblia é falar inicial e basicamente aos judeus e sobre os judeus, e seu objetivo secundário é falar para o mundo todo, para mim e para você, tendo em vista a ótica de Deus, pois toda a Escritura, que disse o apóstolo Paulo quando escreveu a Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada, e ele se referia principalmente ao Velho Testamento. Meus amigos, como estudar então a Bíblia no seu contexto original? Eu sei que você deve imaginar, poxa, como é que eu vou fazer? Ainda bem, para sorte minha e sua, que nós estamos neste século XXI, o século da tecnologia, da informática. Eu e você temos o privilégio de viver neste século de grande avanço tecnológico, de maneira que não temos desculpa dizendo que, poxa, como eu vou fazer para entender as Escrituras no seu contexto original? Vá à internet. A internet está à sua disposição e você pode consultar a Bíblia no seu contexto original. Há milhares, milhões de informações a respeito disso. E eu quero concluir dizendo que em nosso próximo vídeo, para concluir este assunto que hoje foi basicamente histórico, eu quero abordar 2 episódios vividos por Jesus em que o entendimento do contexto original é de valiosa importância para nós, para o nosso crescimento na fé. E agora, encerrando realmente, eu digo para vocês, não vamos nos esquecer do que Jesus falou para a mulher junto ao poço de Jacó. Que foi que ele disse para ela? A salvação vem dos judeus. Então nós precisamos recorrer às Escrituras, procurando entender o seu contexto original. Que Deus te abençoe para isso. Enquanto você vai procurar, eu quero te convidar a compartilhar este vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal youtube.com/Israel e a Igreja. E eu desejo para você um grande abraço, um forte abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.